Tosse, chiado no peito e sensação de falta de ar. Esses são alguns sintomas da asma, uma inflamação crônica que acomete as vias aéreas. Apesar de não existir cura, é possível controlar as crises e levar uma vida tranquila. Como? Saiba agora! Ela é bastante frequente, sendo a doença crônica mais comum entre crianças. A asma, também chamada de bronquite asmática, se caracteriza pela inflamação das vias aéreas. A asma é uma doença inflamatória crônica dos brônquios, ou seja, é uma inflamação crônica que a pessoa geralmente ela já apresenta desde o nascimento e acompanha com o decorrer da vida. Essa inflamação, muitas vezes, ela está acompanhada de uma sensibilidade aumentada dos brônquios. As vias aéreas são tubos que dão passagem ao ar. Quem tem asma normalmente já tem estas estruturas um pouco inchadas, mas ao inspirar algo que cause alergia ou irritação, ou até praticar exercícios físicos, essa passagem do ar fica ainda mais estreita. Assim, a entrada e saída do ar fica comprometida, resultando em chiado e dor ao respirar, tosse geralmente seca e até falta de ar. Na criança, o que mais chama a atenção é a falta de ar, o cansaço aos esforços físicos, ou já com quadro típico, um quadro clínico já bem assim, com vários sintomas, como chiado. Então, geralmente assim, os sintomas se manifestam mais à noite e no início da madrugada. O diagnóstico tem como base os sintomas e a faixa etária do paciente, que tende a ser criança ou adulto jovem. Mas para descartar outras doenças, são necessários exames de imagem e o de função pulmonar, a chamada espirometria. Essa espirometria o paciente faz acoplado a um aparelho onde vai ser pedido a ele que faça várias manobras de encher o peito, soltar, entendeu, o ar, e com isso nós temos um computador que vai registrando esses valores. E existem alguns parâmetros específicos para nós diagnosticarmos se é asma ou não. Se diagnosticado o quadro de asma, o paciente é orientado a fazer a higiene ambiental antes de iniciar um tratamento com remédios. Então, o que é isso? É retirada de carpetes, verificar se existe mofo dentro de casa. Então, é importante colchão, às vezes colchão que acumula, é o colchão dos locais onde tem maior acúmulo de ácaros. Então, animais dentro de casa, muitas plantas. Então, o mais importante, antes de qualquer tratamento medicamentoso, é a higiene ambiental. A asma não tem cura, mas pode ser controlada. Os broncodilatadores, as famosas bombinhas, aliviam os sintomas e podem salvar vidas. Os corticoides são considerados a melhor conduta, já que podem prevenir crises, minimizá-las e aumentar o tempo livre entre uma crise e outra. Para saber mais sobre asma, acesse minhavida.com.br. Todas as doenças alérgicas, ela tem um efeito maravilhoso na asma bronca, nas alergias cutâneas. Essa menina era uma menina chama mal asmático, tem uma asma extremamente grave. Ela vivia se internando para ir para oxigênio, porque era coisa grave mesmo. Madrugada ela tinha que levar a filha para isso. E então alguém indicou, porque eu faço tratamento de asma, sempre uso autoemo nesse caso. E então a mãe levou essa criança e eu prescrevi a autoemoterapia. Era uma criança de 10 anos, ela aceitou muito bem e começou o tratamento. E eu mandei que, como era um caso muito grave, normalmente eu mando os pacientes voltarem 2 meses depois, mas nesse eu mandei 1 mês. E ela não aparece, quando chega no fim do mês não aparece. Passando quase 2 meses, chega a mãe com a criança, mas constrangida mesmo, só faltando querer se enfiar debaixo da mesa, de tão constrangida. E a mãe disse: olha, o senhor me desculpe, eu não trouxe minha filha, porque houve um caso, e o caso foi o seguinte: eu, quando fui tirar a receita da pediatra que trata ela desde os 9 meses de idade e virou amiga da família, frequenta as festas de aniversário, é uma amiga da gente, saiu a sua receita. A médica viu a receita de autoemoterapia, né? E disse: isso não existe, pelo amor de Deus, não faça isso em sua filha, a senhora vai matar. E ela para mim já é como uma filha, eu gosto dela. O que é verdade, ela gostava mesmo, era 9 anos e meio paciente dela, e ela já frequentando a casa, tudo.
Então eu disse, pelo amor de Deus. E ela, mas isso aconteceu 3 semanas depois dela sair do meu consultório. E a menina já tinha melhorado. Tinha passado sem se internar esse período. Ela praticamente toda semana estava internada. Bom, então, a mãe decidiu não fazer, porque tinha confiança numa pessoa. Eu tinha sido a primeira consulta que ela tinha levado a filha. E a outra, 9 anos e meio de convivência. E não fez. Só que, quando completou 1 mês e pouco, começou ela a piorar de novo. Aí quem exigiu que levasse no consultório foi a filha. Então, chega a filha, se eu quero continuar esse tratamento, eu me senti bem, eu quero continuar. Então, ela diz, mas eu tenho que falar com o médico. Aí eu contei a ela, nesse dia os meus clientes ficaram mofando lá na sala de espera, porque eu levei 2 horas com essa mãe para explicar o que era a autoimunoterapia, para ela sair acreditando que não havia risco nenhum, que tive que dar N exemplos para ter certeza que a coisa ia continuar. Só que, a horas tantas, ela disse para a filha, tudo bem, eu vou fazer. Mas você vai ajoelhar aqui e jurar que não vai contar a médica. E fez a filha ajoelhar e prometer que não ia contar. E esse segredo foi mantido 1 ano. Eu dei alta para ela 1 ano depois. Curada, não tinha mais nada, nunca mais teve crise diária. Mas aí, só que a mãe chegou com um problema de consciência no final do ano, quando eu dei alta. Disse, e agora? A médica acha que o que curou foi o tratamento dela, que levou 9 anos para fazer efeito, mas finalmente acabou fazendo efeito, porque ela tem certeza que eu não continuei com aquele tratamento. Eu continuei. Isso para mim é um problema de consciência, porque ela é uma alergista, tem tantos pacientes com o mesmo problema que poderia beneficiar. E eu estou com problema de consciência. Aí eu disse, espera, o problema é seu, não é meu. A senhora é que tem que contar. Disse, mas eu fiz minha filha jurar que não ia contar. Como é que eu vou fazer com isso? Ela também vai ter que confessar? Não, a senhora que fez ela jurar, o problema não foi dela. O problema é seu. E eu não sei como terminou essa história. Como é que terminou? Se ela acabou contando, não sei. Porque eu dei alta e nunca mais a menina teve nada. Então,